Manhã Sagres já está de volta, agora são 8 horas e 38 minutos. E após deliberação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública de Goiás, referente à retomada das aulas presenciais, algumas escolas já se reuniram com pais de alunos para discutir o retorno. Em nota, a Secretaria de Educação de Goiás informou que a situação será debatida com representantes de pais e estudantes, além do Sintego e Ministério Público. É sobre esse assunto que vamos conversar a partir de agora com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, Flávio Roberto de Castro. Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã Sagres. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer participar com vocês. Presidente, a decisão atende aos estabelecimentos com avaliação a partir de agora. Bom, essa meta foi traçada lá em agosto, né, pelo COI, né, desses dois parâmetros aí, e esses dois parâmetros tinham que permanecer por 4 semanas. Isso foi atingido durante essa semana, então provavelmente deve sair nota técnica da Secretaria de Saúde autorizando a volta às aulas. É claro que nós já estamos agora no início do mês de novembro, e esse é um assunto que ele não é simples, nós já conversamos algumas vezes aqui, é um assunto complexo, né? Então, há por parte das escolas também a preocupação na organização e também de conversar isso com a comunidade, com as famílias. Nesses últimos dias, nós já verificamos que tem algumas escolas que já definiram que não vão voltar por agora, né? Outras ainda estão se preparando. Nós vimos que o anseio maior da volta era nas fases de educação infantil e o começo do ensino fundamental, até porque os pais voltaram a trabalhar e tinham necessidade da escola. A segunda fase do ensino fundamental e ensino médio, as aulas online têm atendido muito bem, mas mesmo assim há uma procura por parte de pais para a volta. Eu acredito que essa volta ela vai acontecer paulatinamente, não vai ser de uma vez só, né? Até porque as escolas precisam assumir um compromisso da divulgação e da adoção também do protocolo. O protocolo de volta às aulas, ele não é um documento simples, né? Ele tem 67 páginas, ele prevê uma série de situações em que o diretor da escola se responsabiliza em fazer a divulgação, em sinalizar a escola, manter o espaçamento, a questão dos percentuais, dependendo da fase de ensino, né, que a escola vai trabalhar, seja educação infantil ou ensino fundamental e ensino médio, além dos profissionais e dos alunos que vão frequentar as escolas e você verificar se ele não tem nenhuma comorbidade, outra doença que se relaciona com a Covid, que ele não possa voltar ao trabalho agora, ou até mesmo aqueles alunos que não podem, além daqueles pais que podem fazer também a opção de não levar as crianças. Eu acredito que vai ser um aprendizado para as escolas. O que o sindicato tem procurado fazer é orientar da melhor forma possível, já deu 2 ou 3 capacitações, né, com profissionais ligados à Secretaria de Saúde, à Medicina do Trabalho, né, para que a escola, que no momento que resolva voltar, né, às aulas presenciais, que volte com segurança, com tranquilidade, né, e que a gente consiga passar por mais esse momento aí. Pois é, eu vi uma entrevista sua, Flávio, em que você falava dessa dificuldade de estabelecer essa volta e, além dessas questões todas que você já acabou de falar, e ainda como seria para os alunos a volta, né? Seria um modelo híbrido, quem voltaria, né? Porque a autorização fala em 30% dos alunos. Vocês já trataram disso? Já têm uma ideia de como seria, quem voltaria? Bom, essa muito bem colocado, Cileide. Para a educação infantil foi permitido 30%, até depois no jornal saiu errado, que era 30% no ensino fundamental, até então estava 25%. Tem escolas que fizeram pesquisas e apenas 25% dos alunos, os pais querem voltar, então aí eles não vão ter nem que fazer rodízio. Mas aquelas que têm um número maior do que 25% ou 30%, teriam que fazer o rodízio. Outra coisa, você fazer as aulas remotas, ao vivo, ao mesmo tempo que você faz a aula presencial, isso demanda uma estrutura grande. Imagine também, Cileide, por exemplo, se você tem dentro do corpo de professores aqueles que não possam ir à escola. Então, você vai ter que fazer a gravação da aula para os alunos que estão na sala de aula, então, transmitir essa aula para aqueles que estão presencialmente e para os que estão em casa. Então, é uma série de fatores, até mesmo o Conselho Estadual de Educação vem discutindo isso, que é um novo modelo de ensino.
até agora nós não tínhamos passado por esse modelo em que você, ao mesmo tempo, você trabalha com as aulas, né, remotas e as aulas presenciais. Isso demanda, além de estrutura, uma habilidade para se tratar disso, né? Então, não é simples, né? Eu acredito que nós vamos enfrentar uma certa dificuldade no início, principalmente com a questão da estrutura, equipamento, internet, né? A gente tem visto isso. Se alguém já participou de uma reunião que ela acontece presencial e com pessoas que estão no não presencial, todas precisam ter um microfone para que sejam ouvidas, né? Imagine na sala de aula, então, o aluno faz a pergunta, o que está em casa no não presencial, ele precisa escutar a pergunta que o aluno fez, para que essa interação aconteça da melhor forma possível. Então, é um grande desafio, essa é uma preocupação. Nós estamos finalizando o ano letivo e a maior preocupação e quando nós voltarmos agora em janeiro, que provavelmente, então, nós começaríamos o ano, né? E aí, então, não vai ter muita alternativa, porque agora muitos pais fazem essa opção. Já está terminando o ano mesmo, então eu não quero correr risco e tal. Mas para o início do ano que vem, aí sim, eu acredito que a demanda vai ser maior. Então, por um lado, eu acredito até que esse momento vai ser um momento de experiência, de preparo, né, para entender, né, todas essas características e para que a escola consiga se adaptar. Nessa fase agora, final, seria possível, por exemplo, vocês pensam nessa possibilidade de dar aula presencialmente apenas para aqueles alunos que têm dificuldade de ter a aula remotamente? Eu sei que isso não é muito comum nas escolas privadas, mas eu imagino que tenha também esses casos. Isso foi pensado, trabalhar com os plantões de dúvidas ou reforço. Mas, de qualquer forma, Sileide, quando você traz esses alunos para a escola, você está tendo que mobilizar todo o grupo de professores. Então, os desafios quais são? A escola que tem um grupo maior de professores que tem alguma relação de dificuldade, vamos dizer assim, de comorbidade com a doença, os professores não vão poder voltar à escola. Então, ela também vai ter que ter professores para fazer a reposição, né? A princípio, eu vi isso nas reuniões que nós participamos. Algumas escolas querem fazer algum teste, então trazer poucos alunos, poucas turmas e aqueles que têm maior necessidade. E aqueles até que os pais manifestaram a questão psicológica, emocional. Essa volta, ela precisa, além da questão que é primordial, atender os protocolos de saúde, mas nós também estamos preocupados em atender o aluno na questão emocional e na questão psicológica. Porque, principalmente para os pequenos, Sileide, imagina, os meninos às vezes podem voltar para a escola com a expectativa de encontrar aquela escola antes de 15 de março. E eles não vão encontrar aquela escola. Imagina uma escola com poucos alunos, toda sinalizada, com uma série de restrições. Isso também pode gerar uma frustração nos meninos. Então, a parte de psicologia escolar, ela vai ter que ser muito bem trabalhada, para que isso é um novo começo, né? Para os mais velhos, ensino fundamental, segunda fase, ensino médio, eles têm um pouco mais de maturidade. Mas na educação infantil e ensino fundamental, primeira fase, é necessário que a gente tome um cuidado muito grande para não gerar uma expectativa nas crianças. As escolas também estão frustradas com o retorno agora? Quer dizer, as escolas preferiam terminar o ano letivo como está e deixar para esse restante de ano aí, para preparar o retorno do próximo ano letivo? Não posso dizer que elas estão frustradas, mas assim, o sentimento de responsabilidade nosso, ele é muito grande. Então, ficou a cargo do diretor assinar aquele termo de ciência, né? E está dizendo, para que ele volte, ele precisa dizer, eu fiz a divulgação do protocolo, conheço o protocolo e vou cumprir o protocolo. Imagine a responsabilidade, então, em cima do diretor. Deus me livre e guarde que se aconteça de uma criança ou um professor ou alguém contraiu a Covid e venha a ter algum problema lá na frente. Como que a gente pode comprovar se o aluno ou o professor ou o auxiliar escolar, se isso aconteceu dentro da escola? Mas você sabe muito bem que isso pode ser dito que aconteceu dentro da escola. Isso em termos de exploração ou em termos de imagem também é muito difícil. Então não é um momento fácil, até porque eles passam muito tempo e às vezes você pode fazer a associação, como já aconteceram em outros momentos. Não quero nem lembrar uns casos antigos que nós tivemos em escola, mas fala assim, olha, o aluno de tal escola aconteceu isso com ele, o professor de tal escola aconteceu isso.
E isso preocupa muito também os diretores. Eu não posso negar para você que há essa preocupação. Então, a construção do protocolo ela foi muito importante, mas à medida que foi autorizado pelo COI a volta e os diretores se debruçarem em cima do protocolo, eles também estão receosos que não é simples cumprir com o protocolo. Não é só questão de espaçamento, de disponibilizar álcool gel. É uma questão de selecionar, de capacitar os profissionais, né? É uma questão também de que a família entenda que ela tem que ter todos os cuidados também quando manda o aluno, né? É a questão da higiene, é a questão de verificar dentro do seu quadro de auxiliares escolares, de professores, portaria, recepção, se os seus profissionais podem voltar ao trabalho. Flávio, o MEC autorizou a junção, se eu não estou, se a palavra que me ocorre é essa, do ano letivo de 2020 com o ano letivo de 2021. Isso vai ajudar? Qual que é a relevância disso para as escolas nesse momento? Boa pergunta. O Conselho Nacional de Educação, ele já, apesar de ele não ser um órgão que para nós, na educação básica, seja um órgão que ele tem poder de normatização, é mais de dar as diretrizes, né? Ele já autorizou que no ano de 2021 as aulas remotas continuem. Por que ele já fez isso? Porque ele entende que uma boa parte, principalmente das escolas, não vão conseguir trazer todos os alunos, ou às vezes nem trazer os alunos, para o ano letivo de 2021. Então, ele já está fazendo essa perspectiva em termos, né, de dizer, olha, é possível, então, fazer o ensino remoto no ano de 2021. Para aquelas redes de ensino ou escolas que não conseguiram ter um bom êxito com as aulas remotas no ano de 2020, ele disse, vamos fazer, então, um conjugado, um biênio, 2020 e 2021. Em Goiás, eu posso dizer para você que nós somos muito felizes, que nós somos ágeis, né? Então, houve toda uma conversa entre o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria de Estado, né, a rede pública, que é a maior rede, né, e as escolas particulares, e 2 dias depois nós já autorizamos as aulas remotas. Tivemos dificuldades e tal naquele período, você lembra bem, no março, abril, questionamentos, muita gente não queria que a gente ficasse, né? Para você ver, hoje nós estamos em outubro, entrando em novembro, hoje já não há mais questionamento e tem pessoas que preferem ficar nas aulas remotas. Isso não seria nem pensado naquele tempo lá atrás que nós tínhamos os questionamentos. Mas há uma previsão em própria resolução do Conselho Estadual de Educação que aqueles conteúdos que estavam previstos para o ano letivo de 2020 e não foram contemplados ou não tiveram êxito no processo de ensino-aprendizagem, que eles sejam realocados para o próximo ano. Nós não definimos por um biênio, porque nós vamos conseguir encerrar e teremos validade do ano letivo. No dia 19 de dezembro, nós encerramos o ano letivo, com a realização dos últimos conselhos de classe finais, as avaliações. Mas é claro que pode existir uma ou outra escola em todo o estado de Goiás que às vezes não conseguiu. Essa vai ser tratada na exceção, e aí então o conselho vai auxiliar, seja o conselho estadual ou os conselhos municipais, a como ela vai fazer o trabalho dela. Mas a grande maioria vai conseguir encerrar. É claro que alguns conteúdos nós teremos que fazer uma retomada no próximo ano letivo. E como é que vai fazer com o nivelamento, para saber se todos os alunos estão no mesmo nível? E no caso das escolas, você que é do conselho, né? Agora eu vou falar mais no caso das escolas públicas, e daqueles alunos que sequer conseguiram ter aula porque não tem ou conexão com a internet ou equipamento suficiente para os alunos participarem das aulas remotas. Como é que ficam esses alunos? Esse vai ser um grande desafio, Cileide. Eu acredito que em algumas unidades escolares vai ser necessário fazer uma reclassificação. O que é a reclassificação? Eu acho que você sabe bem, mas eu vou dizer para o ouvinte. É o reposicionamento do aluno. Provavelmente, algumas redes de ensino, algumas escolas terão a necessidade de fazer esse reposicionamento. Pode até ter casos de que a escola não conseguiu fazer isso para ninguém. E aí, então, ela vai ter que fazer uma reprogramação. Há estudos de que algumas escolas podem gastar até todo o ano letivo de 2021, dependendo, né, de todas essas expectativas quanto à vacina e à volta às aulas. Mas essa avaliação, Cileide, eu acredito que ela só vai ser possível quando o aluno estiver presencialmente na escola, principalmente para esses que não têm acesso à internet, ou só tiveram material impresso, ou tiveram dificuldade, ou também tem aqueles que não quiseram participar, né?
Então, eu acredito que só no presencial é que esses casos vão ser possíveis de serem analisados, e aí, se for necessário, seja uma reclassificação ou um reposicionamento, né? E aí ele vai ter que ser estudado à parte. Quer dizer, esse prejuízo provocado pelas aulas remotas, que é tanto o aluno que não conseguiu acompanhar, ou mesmo o aluno que não teve acesso por N motivos, esse prejuízo as escolas ainda não conseguem mensurar e, não, portanto, não sabem como corrigir ou diminuir ou solucionar esse prejuízo? Na sua totalidade, eu acredito que não, né? Eu só queria, com todo respeito, Sileide, assim, eu não gostaria de colocar assim, esse prejuízo que as aulas remotas trouxeram, né? Você imagina se nós tivéssemos parado, né, Sileide? Aí que seria um prejuízo total. Então, assim, o que é só uma observação, tá? O que as aulas remotas não conseguiram atingir, né? Então, é claro que a gente tem a noção disso. Nós somos muito criticados por ter aprovado o regime de aulas não presenciais, mas nós salvamos muita coisa, né? Nós caminhamos muito, e quando eu falo nós, aí eu tenho que dar os parabéns aos professores. A escola não vai ser a mesma. Olha, o salto em termos de conhecimento e aprimoramento que foi dado no Brasil inteiro, mas eu posso falar no estado de Goiás, foi muito grande. O trabalho que foi executado por parte dos professores, ele foi excepcional. O crescimento, nós tínhamos, Sileide, todas essas tecnologias à disposição, mas nós não usávamos porque você sabe que toda mudança ela gera, né, um certo desconforto. Como nós somos obrigados a fazer isso, então esse crescimento por parte dos professores, das próprias escolas, ele veio de uma maneira muito rápida, né? Mas é claro, e você não fugindo da pergunta, é claro que nós temos alunos que não foram atendidos e nós temos escolas também que terão a necessidade, e eu só acredito que essa avaliação total poderá ser feita no momento em que eles voltarem presencialmente. Por isso até que eu concordo com a secretária de Estado que quando as aulas presenciais foram liberadas e a secretaria decidiu voltar, ela já resolveu fazer uma opção em trazer aqueles que foram menos atendidos no sistema não presencial. Rubens. É isso, presidente. Obrigado aqui pela disponibilidade, a entrevista. Bom dia aí, bom trabalho, bom fim de semana. Muito obrigado a vocês, bom trabalho a vocês. É sempre um prazer conversar com vocês aqui. Desejo um bom final de semana a todos. Obrigado. A gente conversamos aqui com Flávio Roberto de Castro, que é presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, né, sobre essa retomada das aulas presenciais.